Boa noite, meus irmãos e irmãs. Sejam bem-vindos a todos ao Centro Espírita Manuel Quintão, aos irmãos que aqui estão pela primeira vez e a todos os demais amigos que aqui frequentam com a gente. Faremos um exórdio hoje breve, mas a importância do exórdio é que todos nós procuremos esquecer os nossos problemas do dia a dia, procuremos abrir nossa mente, nosso coração, para estarmos aptos e prontos a entender, compreender e captar a mensagem que a nossa irmã Carla Júlia fará na palestra desta noite. Faremos no exórdio, falaremos de uma maneira rápida pelo objetivo da encarnação. A encarnação, Deus nos permite para, digamos assim, atingirmos a perfeição, nós como espíritos. Através da encarnação, nós temos oportunidades de resgatarmos erros que possamos ter cometido no passado. Nós, quando encarnamos, nós podemos ter encarnações e virmos para elas como expiação e outras como missão. Depende naturalmente do nosso grau evolutivo. Agora, uma coisa importante, eu vou falar da maneira breve, mas eu vou citar. No Livro dos Espíritos, na pergunta 131 a 133, aborda esse assunto de uma maneira muito simples, mas objetiva. E no livro do nosso irmão Cláudio, Perguntas e Respostas, tem várias questões abrangentes, da 570 e alguma coisa a 602. Estou falando isso porque é um tema muito interessante, mas o tempo é curto e os senhores podem ter mais informações aqui. Algo bastante importante é que muitas vezes a gente não entende. Todos nós passamos uma série de problemas em nossas vidas, vicissitudes, e que muitas vezes nós não as compreendemos ou não aceitamos esses problemas e nos perguntamos: por que eu, porque eu passo isso, porque eu passo aquilo. Então nós devemos compreender, como aqui é dito, nada acontece por acaso. Então vamos olhar, naturalmente estudar, ler com mais profundidade, e nós acabaremos entendendo que as vicissitudes que a gente passa na vida e os problemas são uma oportunidade de expiarmos, como aqui eu falei antes, faltas nossas do passado. Então precisamos, Deus é bondade, Deus não dá para a gente mais do que a gente pode suportar, de maneira alguma. Muitas vezes essas provas, expiações que nós passamos, na espiritualidade, a gente mesmo, às vezes, a gente pede para passar aquela determinada prova. Então, vamos prestar bem atenção e compreender e ter fé em Deus, acreditar que nós temos condições, sim, de superar as adversidades que tem em nossas vidas. Nós estamos aqui na Casa Espírita, nós estamos na doutrina dos Espíritos, que é uma doutrina esclarecedora. Esse é um tema que deve ser mais aprofundado. Então, realmente estude. Por que eu falo isso? Porque acredito que a maioria não vou dizer, mas muitos de nós aqui, que já estamos um pouco mais a fundo, nós, através dos ensinamentos da doutrina, com certeza tivemos uma ajuda substancial para entender o que acontece em nossas vidas e todas as adversidades que nós passamos. Então eu digo aos senhores que leiam, estudem, aprofundem, e numa ocasião mais para frente, com certeza, esse tema aqui será abordado de uma maneira mais ampla. E mesmo assim, no livro de Cláudio tem 30 perguntas que os senhores mesmos ao todo fizeram ao longo do tempo sobre reencarnação. Então esse livro, para quem ainda não tem, Perguntas e Respostas, tem aí na livraria, com a renda toda voltada para o término da construção da creche Manuel Quintão. Vamos fazer a nossa prece de início. Peço que todos elevem seus pensamentos.
Querido Deus, nosso Pai de bondade, amado Mestre Jesus Cristo. Senhor, obrigado por poder estarmos aqui neste momento juntos, reunidos, para mais uma noite de aprendizado. Que possamos, Senhor, estar com nossas mentes purificadas, nosso coração, que possamos prestar atenção, assimilar os ensinamentos que a nossa irmã com certeza nos trará e, acima de tudo, Senhor, que saibamos, com todos os ensinamentos aqui aprendidos, não só nesta noite como em todas as outras, que saibamos praticá-los no nosso dia a dia, para que assim, Mestre, possamos ser pessoas melhores e ajudar o nosso próximo. Desta forma, peço permissão para dar início à reunião desta noite de hoje. Que assim seja. Passa a palavra a nossa irmã Carla Júlia. Muito boa noite a todos e a todas. O nosso tema da noite de hoje é falar sobre a confraternização. É um tema muito propício, uma vez que o Natal se aproxima, mas nessa época natalina nós vemos muitas luzes acesas em todas as moradias. E o significado dessa luz é muito interessante para nós que estudamos a doutrina dos Espíritos, porque o Cristo de Deus reflete luz na sua amplitude e na sua imensa capacidade de amar. E vejam que o planeta Terra todo se ilumina. É como se uma espécie de uma atmosfera estivesse nos envolvendo para que nós pudéssemos despertar os sentimentos mais benévolos e, por que não dizer, mais generosos nesse período. E esse período é um período que nos concita também a um trabalho de renovação e redenção. E essa renovação significa nós fazermos um balanço sobre os caminhos que nós estamos trilhando. E por que estamos trilhando esses caminhos? O que está nos infelicitando? O que está gerando sofrimento em nossas vidas? Todos nós, em graus variados, sofremos agruras, dificuldades e vicissitudes. Todos nós temos um anseio incomensurável de sermos amados e de amarmos profundamente. Diria até além, nós necessitamos do amor, como quem necessita de um copo de água. Precisamos tanto do amor, mas temos muito medo de amar. Não descobrimos ainda a experiência libertadora do amor. Porque a experiência libertadora do amor você só vivencia eliminando o medo. Enquanto o medo se vir como obstáculo, você não consegue se entregar totalmente a ninguém e vivenciar na intensidade que o amor proporciona. É uma experiência única, intransferível, inigualável. Enquanto nós estivermos nos mecanismos de defesa, não haverá entrega, não haverá confiança, não haverá cumplicidade e amizade, confiabilidade entre duas pessoas, porque tudo isso se constrói. E nessa construção é passo a passo. Muitas vezes nós retrocedemos mediante a menor decepção que o outro nos causa. Desistimos facilmente dessa experiência. Embora seja uma experiência que nos encanta e que necessitamos profundamente, nós abrimos mão dessa experiência. E abrimos mão por um mecanismo de defesa extremamente arraigado no nosso psiquismo. Nós levamos imensas reencarnações, inúmeras reencarnações no medo.
nós vivenciamos experiências fracassadas na área do sentimento. Não é fácil na atual reencarnação o salto qualitativo. A desimpregnação das lembranças que estão no nosso psiquismo é um trabalho lento, laborioso e gradativo. Estamos mais para a reação do que para a ação. E a plenitude do amor requer ação e não reação. A reação, nós mobilizamos nossas energias para agredir o outro. Mas na ação, você é instrumento do amor. E para você se tornar instrumento do amor, o medo tem que ser eliminado. Não existe plenitude do amor onde se predomina o medo. E é impressionante a nossa incapacidade de amar. É inacreditável o quanto de bloqueios nós temos na nossa vida emocional. E o quanto isso nos aprisiona. Nós temos as estrelas para nos fixar e não conseguimos enxergar a luz das estrelas, porque estamos fincados nos nossos problemas. E quanto mais mentalizamos os problemas, menos nos espiritualizamos. A transcendência é o ápice da espiritualização. Não há espiritualização se você direciona suas energias para os seus problemas e eles ocupam o espaço mental completamente. Não há brechas, não há espaços para você sonhar. Porque até para sonhar há que se ter coragem. Muitos preferem não sonhar por medo do sonho não se concretizar. É incrível o que nós estamos fazendo com nossa vida emocional. Estamos engessando, enterrando uma semente que deveria se tornar uma árvore frutífera. E essa semente foi depositada no solo. Que tipo de solo é o nosso espírito? É um solo infértil que a semente não consegue brotar? Ou é aquele solo adubado que a semente perfura o solo em busca da luz? Nossa incapacidade de amar nos infelicita muito além do que nós somos capazes de admitir. Porque quanto mais limitados na vida emocional, menos nos doamos às pessoas. Nos enclausuramos numa redoma, numa blindagem que nos interdita, nos impossibilita uma relação de profundidade com o outro. E o ser humano só cresce afetivamente, espiritualmente, moralmente falando, através da experiência do amor e do conhecimento. De que adianta nós estudarmos a doutrina dos espíritos se não conseguimos remover o iceberg que existe dentro de nós? E que nós construímos essa estrutura enraizada, arcaica, ao longo de diversas reencarnações. Permitir-se emocionar não é para qualquer um. Dedicar-se ao outro requer desprendimento. Mas o desprendimento requer generosidade. E generosidade requer benevolência. Um coração cheio de amor é generoso. Um coração egoísta não é capaz de se dedicar a ninguém. A nossa bondade, a nossa generosidade, os nossos sentimentos mais puros, nós emanamos naturalmente, exalamos naturalmente. Nós nos retroalimentamos desses sentimentos.
Não é possível que mais um ano se concretize, finalize na nossa incapacidade de amar. Porque no final das contas, o que vai contabilizar na nossa vida diária é a nossa capacidade ou incapacidade de construir relações afetivas. Como construir relações afetivas com tanto medo? Como construir relações afetivas sem espontaneidade, sem ingenuidade? Nós temos que voltar a aprender a dar os primeiros passos das crianças que choram espontaneamente, que se abraçam espontaneamente, porque nós perdemos isso no processo de adultização. Somos adultos hoje neuróticos, doentes mentalmente, espiritualmente falando. Estamos muitas vezes sorrindo e por dentro chorando, de frustrações, decepções. E muitas vezes utilizamos a máscara do sucesso porque não conseguimos admitir o próprio fracasso. Mas nós estamos destinados à luz. Como vivenciar a luz? Brilhe a vossa luz. Permita-se encontrar-se com Cristo de Deus. Emocione-se no abraço que você dá a um amigo. Ampare as pessoas do seu círculo de afetividade e amizade. Cada ser humano é um instrumento do Cristo na sua vida. Generosidade é o que nos falta. O espírito natalino ainda não nos impregnou. Estamos longe do Cristo, numa distância incomensurável, mas Ele nos convida todos os dias. Por que tanta resistência? Para que tanta resistência? Como encontrar a felicidade se não for com o outro, através do outro? As pessoas que nós amamos são únicas. São pessoas valorosas, importantes. Nós precisamos desse amor. Nós precisamos dessas pessoas. Nós precisamos resgatar a capacidade do sentir. Porque o engessamento nos enclausurou. Fazemos um esforço incomensurável para não dizer eu te amo. E quando nós dizemos eu te amo, nós nos libertamos. Mas como é difícil reconhecer o quanto nós amamos o outro. O quanto o outro é importante na nossa vida. Parece-nos que lições tão simples precisam agora serem revisadas no nosso dia a dia. Nós precisamos aprender a amar as pessoas, mas sobretudo nos amar. Precisamos enfrentar o caos, porque é no caos que você encontra-se a si próprio. É nas turbulências e nas tormentas que você enfrenta a instabilidade emocional. Suas certezas deixam de existir. Seus paradigmas se quebram. E você se enfrenta a si próprio. Quem sou eu? Só nas turbulências você poderá vivenciar a experiência do autoconhecimento. Porque na acomodação, nós não nos permitimos o autoenfrentamento. A acomodação é uma zona fronteiriça que nos leva a viver na superfície dos relacionamentos. Mas na turbulência você se revela tal qual você é. É na turbulência, no caos, na incerteza, que você sente a ausência do outro. E como isso dói. Como isso dói. Eu li uma frase no Face que dizia: eu não espero mais nada de ninguém,
Porque esperar algo de alguém dói muito. Vejam a que ponto nós chegamos, não é possível. Nós temos esperança de sermos felizes. Nós precisamos da esperança, mas até a esperança é dolorosa, porque ela pode ou não vir a se concretizar. Como nós temos medo do outro, medo das relações, medo de sofrer. E no medo de sofrer, nós acabamos sofrendo duplamente, por falta de coragem do autoenfrentamento. Meus amigos, pessoas que nós amamos são únicas, insubstituíveis. Cada uma tem o seu espaço. Vamos aprender a reconhecer a magnitude desse espaço que elas ocupam na nossa vida emocional. Aproveitemos enquanto estamos convivendo. Não sabemos o dia de amanhã. Na impermanência, na transitoriedade, não temos certeza alguma do porvir. Nós não estamos fadados e condenados ao sofrimento, mas nós sofremos. Um momento de amor é inesquecível, concordam? Não é? Um momento de emoção é algo que não tem palavras para traduzir. A emoção fala por si própria. Essa capacidade de se emocionar, nós engessamos. Porque é doloroso se emocionar. É melhor não se emocionar. Nós estamos na contramão da lei da evolução, porque a lei da evolução nos implica, nos solicita que nós sejamos a essência pura da verdade. Como eu vou me revelar com tanto medo? Como eu vou permitir que as zonas fronteiriças deixem de existir quando o outro me ameaça tanto? Como eu vou mergulhar nessa experiência arrebatadora do amor quando eu não tenho segurança nenhuma? Mas quem disse que a experiência do amor traz alguma segurança? É a impermanência, é a inconstância, é a interrogação do possa vir a ser ou não. Mas você precisa passar pela experiência, independentemente dela ser ou bem ou mal sucedida. Nós atrelamos a experiência do amor à correspondência. E nessa forma que nós nos atrelamos, nos limitamos, eu amo proporcionalmente ao que o outro sente por mim. É impossível. Cada um tem a sua capacidade de sentir. Nós precisaríamos passar por um processo de autoconhecimento, de um mergulho interior, que era absolutamente importante. Eu tive uma experiência na aplicação das agulhas, lá da acupuntura, em que me vi diante do espelho, sexta-feira. Me via hoje, me via muito mais velha. Foi altamente impactante. E me vi com lágrimas nos olhos. Imagina o que significa isso. E eu me perguntava ao Espírito, por que eu estava com lágrimas nos olhos? Sabe o que foi que ele respondeu? Você não se permitiu ser amada. Entendem a profundidade disso? É a plenitude do amor que você não alcançou. E depois me vi num vórtice, numa redoma, absolutamente incontrolável, num fenômeno da natureza, onde não tinha chão nem paredes. E eu me vi dentro do vórtice. E eu perguntava ao Espírito por que eu estava passando por aquilo. E o Espírito dizia porque é necessário. A impermanência, a mudança,
a transformação, a absoluta falta de certeza quanto ao porvir. Eu precisava vivenciar aquela experiência. Não tinha chão para pisar, não tinha paredes para pegar. E eu senti o caos da instabilidade no vórtice girando. E o Espírito dizendo, você precisa passar por isso. Estão alcançando o que estamos dizendo? Depois me vi fora do vórtice. E vem um outro Espírito, me entrega 5 rosas brancas e uma margarida. E me diz, a tempestade pode vir como for. Você supera, mas é preciso passar pela tempestade, que não é fácil. O que é a tempestade? Os medos, os receios, os bloqueios, as limitações, as angústias, as frustrações, a impermanência, o caos, a incerteza, as interrogações, a falta de controle do porvir. Se você não tem controle e nenhuma certeza do seu futuro, você enfrenta o caos. O caos da impermanência, da transitoriedade. Foi incrível a experiência que eu tive. Incrível. E eu tenho que dizer para vocês, porque vou relatar no livro. Já estou antecipando. Vou escrever, já escrevi lá no blog. Eles me mandam escrever, tenho que escrever, sou obediente, disciplinada, mediunicamente. Porque isso é necessário, você precisa enfrentar o seu caos. Você precisa enfrentar suas incertezas. Você precisa se ver diante do espelho, se perguntar quem você é, o que você sente, o que você pensa, quais as suas ações, quais as incoerências entre o que pensa, o que sente e o que age. Só assim você enfrenta o próprio caos. Como você enfrenta essa tempestade? Como você enfrenta a impermanência, a transitoriedade? E aí são experiências que muitas vezes as palavras não conseguem traduzir na intensidade do sentimento. Você não sabe onde pegar, não sabe onde pisar. Você está envolvida completamente no fenômeno da natureza. E ali você sabe que existe um planejamento espiritual. É incrível o que esses espíritos fazem conosco. É impressionante, mas é preciso abertura de mente para o médium se permitir vivenciar tais experiências do mundo espiritual. Viagens astrais, onde você vai ter que encontrar-se consigo próprio. Abertura mental para você ouvir aquilo que você não quer ouvir. O autoenfrentamento, porque significa crescimento espiritual. Espiritualização, um outro patamar evolutivo. Mas nessas viagens astrais você tem que se preparar para elas. Não é fácil. Não é fácil o desdobramento do médium. Não é fácil o médium desenvolver a fé dentro dele, saber da assistência espiritual. Depois me mandaram voltar para o corpo, olho para frente e vejo o meu guia espiritual, Luiz Carlos. Olho para o lado esquerdo, vejo o médico acupunturista, Carlos Frederico. Olho para a minha frente e também vejo o índio. E ele vem com o dedo, faz um sinal na minha testa e diz, você é uma guerreira. Enfrente a batalha. Significa que nós somos assistidos espiritualmente até nas nossas fragilidades espirituais. Nós estamos destinados a experiências espirituais. Nós temos que vivenciar a amplitude espiritual. E a amplitude espiritual é proporcional à amplitude mental.
Quanto mais nos dedicamos à espiritualidade, mais a transcendência se fará presente na nossa vida. Sentiremos a aproximação dos espíritos, não aqui, ali, alhures, mas na nossa vida diária. 3 horas da manhã essa noite, estava acordada, perdi o sono, não conseguia dormir, e vem meu guia espiritual. Começa a passar a mão na minha cabeça como um pai, só um pai é capaz de fazer isso. E dizia para mim: não se preocupe, se tranquilize, eu estou junto de você. Só um guia espiritual é capaz de nos amar infinitamente desta forma. Pegou na minha mão como um pai, eu senti a mão pegando na minha mão. E eu senti naquele momento uma força incrível, não era minha, mas era do Espírito, do meu guia espiritual. Não tem como você não se emocionar com uma experiência dessa. E não tem como o médium não compartilhar uma experiência dessa. E ele me abraçou e começou a conversar carinhosamente, como um verdadeiro pai. E ele dizia: o meu amor por você é infinito, como infinito é o tempo. Nós temos esse guia espiritual, mesmo nas dificuldades, eles nos amparam. E eles nos mostram a transitoriedade do próprio sofrer. E eles nos mostram que nós temos capacidade de enfrentar e de superar. E eles nos mostram as possibilidades do nosso espírito. E quanto mais estreitamos os elos com esses espíritos amorosos, mais eles se aproximam, mais eles interferem positivamente, e eles não nos deixam cair no despenhadeiro do desespero. Me lembro numa comunicação que foi dada na desobsessão, que o Espírito dizia: nenhum de vocês cairá no despenhadeiro. Absoluta certeza da interferência espiritual. Absoluta certeza da proteção espiritual. Nós estamos destinados à luz. Nós temos um potencial que está abafado pelas nossas limitações, mas nós precisamos nos ampliar. O desafio de superar o orgulho é um desafio muito grande. Você foi machucado pelo outro, você foi magoado pelo outro, e mesmo magoado, você é capaz de abraçar essa pessoa e olhar com ela, olhar para ela com ternura. Isso requer força de vontade. Eu não me permito mais alimentar mágoa em relação àquela pessoa. Eu preciso me reconciliar com ela. Eu preciso aceitá-la como ela é, nas limitações que ela vivencia, porque eu também sou limitado. Na generosidade, as distâncias deixam de existir, as pontes servem como elo, mas só um coração generoso é capaz de atrair outro coração em sofrimento. Sem generosidade não construímos pontes. Sem afabilidade não somos capazes de demonstrar ternura para com ninguém. E a ternura é algo inato do ser humano. É uma das mais belas virtudes que um ser humano possa adquirir. Neste período natalino, nós deveríamos nos desafiar a vivenciar o Espírito do Cristo em nossas vidas. Não nos preocupemos tanto com os presentes, mas com a doação dos nossos sentimentos. Talvez não haja um outro Natal igual a esse.
Talvez não haja um próximo ano igual a esse. Aproveitemos a ceia do Natal, os nossos entes queridos. Olhemos para eles com infinita generosidade e alegria de estarmos na convivência deles. Aproveitemos o momento, porque o momento passa. E uma vez que passa, não volta mais. Confraternização, fraternidade entre as pessoas. O espírito natalino deveria estar dentro das nossas casas. Nós deveríamos estar vivenciando o espírito do Cristo na nossa família. Só assim nossa vida se transformaria completamente. Quando estivermos na companhia de um desses familiares, aproveitemos ao máximo. Nós não sabemos até quando ele estará conosco. Eu estive em aldeia há pouco tempo, que eu estou reformando lá a casa, e olhei para minha mãe e pensei, quantos anos terei a companhia dela? Por mais quantos anos? Todo ser humano tem níveis de carência afetiva. Por que deixar vivenciar a perda quando temos a pessoa presente? Vamos abraçar. Um filho que abandona a mãe não tem palavras, concordam? Nós temos tempo para os nossos amigos, não é? Mas não temos tempo para nossa mãe. Não temos tempo para dedicar uma noite de jantar a ela e dizer, minha mãe, essa noite é sua. Esta noite eu me dedico a você. Tão simples, mas nós não fazemos isso. É incrível o que os filhos fazem com os pais. Eu tenho tempo para estar participando de confraternizações, mas não tenho tempo de jantar com minha mãe. Não tenho tempo de jantar com meu pai. Não sinto o prazer de estar na mesa com eles. Porque o relógio está avançando, eu tenho que correr para ir para uma mesa de bar. E nós estamos perdendo a essência da família. Minha mãe que se dedicou a mim durante tantos anos, eu sou incapaz de me dedicar uma noite a ela. Uma vez por quinzena. Uma vez ao mês. Não é possível. Eu fiz essa reflexão. Tive uma noite com minha mãe e ela amou. Postei a foto dela porque ela é ciumenta. E disse assim, você posta a foto com os seus amigos, cadê minha foto? Postei a foto dela no Face, postei a foto dela no Instagram. Eu digo, olha aqui mamãe, eu com a senhora. E ela se sentiu no céu naquela noite. Isso é o mínimo. Mínimo do mínimo. Não é possível. Vamos mudar nossos hábitos. Generosidade e gratidão. Sem gratidão não seremos felizes nunca. Porque a nossa felicidade nós estreitamos com A, B ou C. Nossa felicidade é muito mais ampla do que um amigo, uma namorada, um companheiro e assim por diante. Nossa felicidade tem que incluir os familiares. Vamos resgatar o prazer de nos sentar à mesa com os nossos filhos. Vamos resgatar o sentido de família. Rir com eles e não transformar o almoço numa berlinda, num duelo de ponto de vista, de cobrança, doentia. Não, aquele momento é um momento de alegria, um momento de família. É um momento de confraternização, em que nossas almas têm que estar mais leves. Vamos sorrir, sorrir com a risada do outro, oferecer uma sobremesa, por que não? É bom uma sobremesa. E aí nós vamos acrescentando valores na nossa vida que nós perdemos com o tempo. Estamos muito mais conectados nas redes sociais do que com as nossas famílias.
Marido e mulher, ambos conectados na rede social, não tem tempo de um falar com o outro, porque o tempo é destinado para os amigos. Não sou nada contra isso, mas não é possível que a gente não consiga se confraternizar. É isso que os nossos filhos estão aprendendo. No WhatsApp, Instagram, Facebook, seja lá o que, estão ali, sendo bombardeados com tantas informações, mas perdendo a capacidade de interação. Augusto Cury, vocês devem conhecer, um autor, o autor mais lido atualmente no Brasil, nos falou numa palestra lá no Santa Maria, que a infância hoje está sendo assassinada. E nós estamos nos perdendo na incapacidade das relações, porque simplesmente não temos mais tempo, porque não queremos mais nos dedicar às relações, porque os nossos interesses são outros. Nós temos uma vasta rede virtual, mas não temos a capacidade de interação uns com os outros, olho no olho, abraço com abraço, mão com mão, conversa, diálogo, comunicação, feedback, troca de energias, compartilhamento de informações, agregando valores com o outro o tempo todo, construindo momentos que são inesquecíveis. Então é tempo de mudar, sim. E vamos mudar a nossa relação conosco em primeiro lugar. Nós não estamos condenados à infelicidade. Nós não estamos condenados a viver uma via crucis. Nós não estamos fadados a vivermos num vale de lágrimas. Nós poderemos resgatar a capacidade de rir prazerosamente, abraçar calorosamente. Eu falo muito, né? Abraçar calorosamente. Sentir o que é a vida. Vida é sentimento, vida é emoção, vida é você sente, você pulsa. Deixe eclodir dentro de você o que há de mais belo dos seus sentimentos. Não se enclausure, porque você tem dentro de si um templo divino. A pureza dos seus sentimentos imaculados, a essência divina dentro de você, depositado. Deixe que isso venha à tona. E aí você vai ver o milagre da vida acontecer. E aí você vai descobrir quanto tempo você perdeu. Quantas oportunidades que não voltam mais. Mas o passado fica no passado, importa de hoje por diante. Cada relação, um novo tesouro a ser conquistado. A afinidade espiritual não se institui por decreto, mas é uma construção. Afinidade espiritual é o resultado do seu esforço diário, porque é trabalhoso construir um relacionamento. Requer dedicação, horas, a fio. Vejam o que seríamos de nós se nossas mães não tivessem se dedicados a nós. Quantas vezes nós caímos na arte do aprendizado de andar e elas estavam lá. O sentido da maternidade se ampliará universalmente. Nossa generosidade não será compartilhada apenas pelos laços consanguíneos, porque haverá parentela espiritual. E na parentela espiritual eu ampliarei minha capacidade de amar, porque sem amor nada sou. Não suporto a aridez da solidão. Não suporto o deserto do egoísmo. Não suporto andar sem um rumo que o próprio Mestre Jesus me direciona. Não suporto mais andar na escuridão, entregue a mim mesma. É o Cristo de Deus que fará a luz brilhar na minha vida, como Saulo de Tarso. A caminho de Damasco, quando Cristo dizia a ele: Saulo, por que me persegues? Carla, por que me persegues? João, por que me persegues? E tantas outras pessoas. O encontro nosso com Cristo é intransferível.
Nesse ambiente espiritual, nós vamos pedir a vocês que nos ajudem a transmitir a mensagem dos Espíritos. Fechem seus olhos, orem ao Cristo de Deus e nos ajudem a transmitir essa mensagem no espírito de confraternização natalina. E a luz se faz presente nos corações que buscam Cristo, corações extremamente generosos, voltados para Deus e voltados para o próximo. A estrela brilha em toda intensidade a nos mostrar que este planeta está destinado à regeneração. Seus habitantes estão destinados a aprenderem a amarem-se uns aos outros. O Cristo de Deus nos convida a cada um a vivermos a regeneração e a redenção espiritual. O Cristo de Deus nos convida amorosamente para que todos nós possamos descobrir o sentido da vida. O Cristo de Deus estende as suas mãos, nos amparando e soerguendo em momentos de labuta, para que possamos finalmente vivenciar a redenção espiritual a que estamos destinados, como verdadeiros cristãos, seguidores do Cristo. Vivenciar o amor ao Cristo acima de tudo. Amar ao Cristo acima de tudo. Dedicar-se ao Cristo de Deus. Amparando o seu semelhante, amando o seu semelhante. Perdoando-lhes as ofensas. Numa redenção espiritual inigualável. Os espíritos precisam dos médios e trabalhadores de última hora. A quantidade de trabalho é insofismável. Se multiplicam a mãos cheias, solicitando-vos que se tornem instrumentos do Cristo, instrumentos passivos na mediunidade redentora, que serve ao semelhante, amenizando-lhe a dor, acariciando-lhe os sofrimentos. A mediunidade com o Cristo realiza prodígios. A mediunidade sem o Cristo torna-se enjaulamento do próprio médium, fracasso moral e espiritual. Precisamos dos corações de boa vontade. Precisamos dos corações dos trabalhadores de última hora. Esses trabalhadores que pegam a charrua, que não medem esforços para minimizar as dores alheias, que despertaram diante do chamamento do Cristo. Trabalhadores conectados, sintonizados mentalmente e espiritualmente com o Cristo de Deus. A luz se faz presente, dissipando as trevas do sofrimento, do egoísmo e de tanta dor. A estrela guia, lhes guia na trajetória redentora. Vocês são instrumentos do Cristo, vocês são o sal da terra. Vocês são os trabalhadores da última hora. Renovem-se, entreguem-se espiritualmente, abram seus corações, libertem-se espiritualmente, vivenciem a plenitude do Cristo em suas vidas, transformem-se pelo amor. Só o amor é capaz de transformar vidas. Só o amor é capaz de modificar rumos. Só o amor é capaz de transformar destinos. Só o amor é capaz de quebrar grilhões. Só o amor cessa o karma individual de cada um. Amem enquanto é tempo. Aprendam a lição sublime do amar ao próximo como a si mesmos. Iluminem-se pela experiência do amor.
Permitam-se contagiarem-se pelos mais sublimes sentimentos. Sejam instrumentos. Falem a língua dos anjos. Sejam instrumentos dóceis e passivos na mão da espiritualidade. Confiem em seus guias espirituais. Nenhum de vocês se perderá se forem verdadeiramente sinceros ao Cristo de Deus. Nem nas tempestades da vida sucumbirão, porque cada guia espiritual lhes soerguerá. Confiem no Cristo de Deus e olhem para si mesmos e sejam capazes de dizer: minha vida se justifica pelo amor que eu dediquei ao meu semelhante. Amem-se uns aos outros. Confraternizem-se uns com os outros. Derrubem as muralhas construídas da indiferença. Sejam capazes de construir pontes. Sejam capazes de libertar seus espíritos ao encontro do alto, porque assim é a lei. Que o nosso Senhor Jesus Cristo nos abençoe hoje e sempre, nos envolvendo a mãos cheias com a paz redentora, iluminando a cada um de nós, iluminando esta casa, iluminando a equipe de trabalhadores encarnados e desencarnados, fortalecendo-lhes na perseverança e na disciplina necessária, porque o trabalho se multiplica. Que Deus os abençoe hoje e sempre. Muita paz, Manuel Quintão. Meus irmãos, elevemos nosso pensamento para a nossa prece de encerramento. Após essa mensagem e orientações tão fortes e importantes para todos nós. Senhor, Mestre Jesus, amado, ajuda-nos na nossa caminhada. Que a vossa luz, Senhor, ilumine nosso caminho, nos fortaleça para resistirmos às tentações e que possamos, Senhor, seguir em frente, que saibamos aprender, compreender e praticar os vossos ensinamentos. Somos agradecidos por toda a oportunidade que o Senhor tem nos dado. Obrigado, Senhor Jesus. Que assim seja. Que a paz do Mestre Jesus esteja com os senhores, hoje, agora e sempre. Vamos aguardar em sintonia que nós receberemos nesse momento uma mensagem de confraternização. Estaremos aqui transmitindo a todos os senhores. Boa noite. Continuemos em harmonia. Na verdade, nós, trabalhadores da Casa Manuel Quintão, resolvemos confraternizarmos este ano com todos vocês. Ao invés de nos confraternizar individualmente, o grupo sozinho, resolvemos nos confraternizar com vocês, porque devemos muito a vocês. Vocês é que fazem esta casa. Por isso é que nós ficamos felizes em recebê-los todas as segundas, todas as sextas. E ficamos ainda mais felizes porque no próximo ano nós vamos estar desenvolvendo novas tarefas na casa. E graças à contribuição de todos vocês, oportunamente vamos falar sobre essas tarefas. Mas vamos convidar os trabalhadores do Centro Espírita Manuel Quintão para vir todos aqui, para ficarmos aqui, para a gente cantar uma canção para vocês. Por favor, todos os trabalhadores venham para cá. Por favor, todos. Esse microfone. Esse microfone. Todos estão aqui já, tem um pouquinho a gente. Pietro, venha para cá, Pietro.
Vamos lá. Todo mundo juntos, homenageando a esse povo e a nós mesmos. Vamos lá. Tá ali. Não é Natal. E o que você fez? O ano termina e o nasce outra vez. Então é Natal, a festa cristã, todos podem cantar também. E do novo, do amor como um todo. Então é bom Natal, no novo também, que seja feliz e souber o que é o bem. Então é Natal pro santo, pro rico e pro pobre, num só coração. Tão bom Natal pro branco e pro negro, amarelo e vermelho, pra paz afinal. Bom Natal, um ano novo também, que seja feliz quem souber o que é o bem. É Natal. Senhor, sabes de nossa pequenez diante da grandiosidade do universo, mas vos rogamos, fazei de nós instrumento de vosso amor, e aonde quer que estejamos possamos levar alegria, união, luz, esperança, a fé e o amor. Senhor, ajuda-nos a buscar o melhor, mas antes fazei com que consolemos mais do que sermos consolados, compreendermos mais do que sermos compreendidos, amarmos mais do que sermos amados. Pois já entendemos que é dando que se recebe, que é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Abençoa, Senhor, o nosso planeta. Que o Natal que se aproxima deixe em todos os corações a centelha divina da paz. E que a nossa meta para 2015 seja de realizar somente o bem. Obrigada, Senhor. Feliz Natal a todos e um ano novo cheio de paz, de harmonia, de luz na vida de todos vocês. São os votos sinceros dos trabalhadores do Centro Espírita Manuel Quintão.